O título da palestra é O Ciúme, o veneno invisível das relações afetivas. Olha que interessante, né? Vale ressaltar que esta palestra é totalmente fundamentada no livro A Origem das Enfermidades, escrito pelo Dr. Norberto Rocha Kelly. Este livro foi publicado pela primeira vez em 2000. Quem não conhece a trilogia analítica e tiver interesse de conhecer os fundamentos da trilogia analítica, eu recomendo este livro, A Origem das Enfermidades, o ABC da trilogia analítica e também o livro Glorificação. São livros basilares que ajudam a pessoa a conhecer a essência do pensamento do Dr. Norberto Rocha Kelly. Tá bom? Então, vamos dar início à palestra propriamente dita. Primeiro, a gente vai começar com uma reflexão. O ciúme protege o amor ou revela uma inveja do ser amado? Vou pensar. Não precisa responder agora, tá? Nós temos a vida inteira para pensar nisso. Então vamos pensar. Depois, você sente ciúme ou é controlado por ele? Duas perguntas que a gente vai refletir. Não precisa responder agora. Tem esse mês. Né? Tem esse mês todinho ainda. O que é legal a gente observar é que no decorrer da palestra a gente vai ter algumas respostas, então. Talvez até mude, né? A nossa opinião, né? Sim. Enfim, vamos lá? Por favor, o próximo slide. O ciúme é um sentimento complexo, visto que é composto por várias emoções e pensamentos relacionados ao medo de perder o afeto ou a atenção de alguém importante. Essa é uma definição muito simples do ciúme, né? Mas olhem só, observe a imagem. Junto desse medo, vocês veem que outra emoção? Porque parece só medo. Olha bem lá, é medo mesmo, Antônio? O senhor falou uma outra emoção. Qual que é, Antônio? Raiva. A raiva. Pode observar. Geralmente, o ciumento ele é temeroso e ao mesmo tempo muito raivoso. Tem essa ambiguidade de sentimentos dentro dele. Medo, raiva, é uma confusão de emoções que transtornam a visão que ele tem de mundo e também do ser amado. Nisso que você está falando, me veio um pouco à mente o seguinte, vamos ver se a gente enxerga assim ao longo da palestra, mas o ciúme é mais um comportamento que tem essas emoções aí que você citou, da raiva, do medo, né? Porque ele não é um sentimento necessariamente novo, distinto, mas ele é um comportamento que faz uso dessas emoções mais direcionado para algo. Né? Sim, a gente vai ver como que isso atua no dia a dia. Vamos perceber essas nuances, né? Vamos lá, o próximo slide. Como identificar uma pessoa ciumenta? Bom, parece fácil. Às vezes a pessoa pode confundir também, né? Pensar que aquilo que a pessoa está agindo é como se fosse, mas ela gosta muito de mim. E na verdade ela pode estar tendo uma conduta um tanto quanto excessivamente ciumenta. De controle, Isso, de Antônio. abuso. Controle, abuso. E a pessoa interpreta de uma forma idealizada. Sim. Porque está numa emoção ressonante, na mesma alienação. Sim. Também está se idealizando. E aí passa a fazer uma convenção, ou seja, um pacto com o outro de alienação. Um perigo iminente, ou seja, uma ameaça de controle, e o outro acha até, puxa, que ele me ama tanto, Ele gosta tanto de mim. ele bate porque ele se descontrola, mas ele me ama. Então junta a fome com a vontade de comer. É a fome com a vontade de bater. Vamos lá. Lembre-se de que uma pessoa ciumenta pode adotar uma série de atitudes que variam desde gestos sutis até comportamentos extremos, dependendo da intensidade e do descontrole emocional que ela possui. Interessante notar, né, Val, essa questão dos gestos sutis, porque os extremados salta mais aos olhos e a gente vê, claro que tem um problemão ali e tudo, mas os sutis, como diz a palavra, às vezes passa despercebido, se confundindo com algum zelo, alguma coisa nesse sentido, né? André, você está tocando uma questão muito importante agora, que é o seguinte: não existe uma explosão
que você construa muito intensa e muito forte, senão por doses. Então, a explosão, ela ocorre não no momento, ela vem, é como uma gota d'água todos os dias, um pensamento de maldade, um pensamento de raiva, um pensamento de projeção, de controle, hoje, amanhã, 1 ano, 2 anos, aquilo até o momento que a pessoa fica muito à vontade na alienação e na raiva de achar que tem aquele poder mesmo de determinar se pode bater o outro, se não pode. Acho que Então, tá cheio de razão. Então, convence, né? A gente tem que observar que nessa relação do ciúme, não é só de um lado, né? Os dois lados tem uma questão patológica, tanto da parte do ciumento quanto daquele que é, vamos dizer assim, o objeto do ciúme. É importante frisar isso, porque quando se fala, a gente vai imaginando, né, assim, vamos testando por associação a ideia de relacionamento. Isso, No palavra-chave. geral, o que se fala é que os homens são muito agressivos com as mulheres. E não se fala e se omite, no geral, a agressividade feminina, que é muito mais sutil. Muito mais sutil, como você falou. O homem até explode de uma forma mecânica, uma aberração que é visível. A mulher, ela manipula muitas vezes a ira do homem contra ela, Sim, porque ela usa essa agressividade dele para esconder a própria. isso mesmo. Eu queria fazer só uma pequena observação. Fica muito evidente para a gente também a questão do ciúme nos relacionamentos, né? Entre homem e mulher e tudo mais. Mas é importante que a gente entenda esse departamento como algo até mais amplo. Ou seja, você pode ter ciúmes do seu amigo, De amigos, do seu sim, pai, do da trabalho, sua mãe, sim, do seu filho, e por aí vai, né? Isso mesmo. É que a gente está trazendo dentro do contexto de relacionamento, mas a gente vamos pensar em sentido de relações, né, da vida. Vamos ao próximo, então. Que tal conhecermos alguns exemplos de pessoas ciumentas nos próximos slides? É uma pergunta. Vamos ver. O senhor pode ler, Antônio? Consegue? Acho que sim. Vamos lá. A pessoa vive pedindo as senhas para bisbilhotar conversas, fotos ou histórico de chamadas no celular do companheiro ou da companheira. Na prática, adota uma conduta de fiscalização de celular e redes sociais para verificar quem mandou mensagens ou com quem a pessoa falou. Percebe, né? Curiosidade, né? Uma certa persecutoriedade, um excesso de preocupação. Então, uma pessoa que tem essa conduta, ela está sempre pensando o que do outro. Mal, cismado com o outro, né? Nunca tem uma... Ó, doutor, vem cá, fica aqui com a gente, vem cá, senta aqui com a gente. O senhor é bem-vindo, vem cá. Vai ter que falar. Não tenha ciúme, viu, André? Tá bom. Bem-vindo, querido. Então, a gente está falando do ciúme. Olha que interessante, né? A pessoa então tem uma conduta paranoica, sempre pensando que o outro pode ter intenções, isso, segundas e terceiras, Isso. quando não realmente ter realizado, né? Ou aquilo que ela está pensando, né? Maquinando na cabeça dela. Né? Isso é comum. Hoje nós estamos falando do celular aqui, né? Quando não havia celular, como é que a pessoa sondava o que o outro estava fazendo? Pensando, né? Falei, não! A mulher sentia o cheiro do cara para ver se ele não estava com perfume de chega na outra. camisa, Marca de chega... batom. Marca de batom, entendeu? Sim. Por causa disso que acabaram com esse negócio de batom? Provavelmente. Outra coisa também que era Batom comum. invisível. Como que era mesmo outra coisa comum? O horário que a pessoa chega, né? Ó, chegou muito tarde, por que você chegou tão tarde? Ou então alguém ligou, a fulano ligou aqui, não sei quem é, quando ouviu minha voz desligou. Aí a pessoa já está na paranoia, o que vocês acham? Por exemplo, pescaria, né? Esse marido que Vai gosta de pescar, jogar Vou bola. pescar 2 dias, vou ficar lá. Aí a mulherada fica em casa sofrendo igual doido. Não é? Né? Que será que eles estão pescando? Estão pescando mesmo, né? Sabe que não tá, né? Por que fica esquentando a cabeça? Não fala assim não, senão o cara não vai poder pescar mais. Vamos lá, o próximo. A pessoa tenta impor restrições, por exemplo, não quero que você fale com fulano ou fulana, não gosto que você use esta roupa. Na prática,
é uma pessoa que vive criando regras para limitar a liberdade do outro. Então, como é que vocês notam isso, né? Às vezes a pessoa não está extravagante, está com uma roupa normal. No caso, por exemplo, da Madonna, uma pessoa ciumenta não poderia casar com ela. Não. Ou da Beyoncé, nem da Anitta, né? Ou de outro. Essas aí eu não vou casar mesmo, não. Ou ciumenta não pode É melhor não. Nesse caso aqui, vocês observam que há um controle, né? Não pode usar essa roupa, mas onde você vai assim? Assim como? Assim como eu, não. Desse jeito, você tá diferente hoje, Às né? vezes tá bonito, vai pra ficar feio, peraí. Tá muito bonito. Aí Muito contente. tá muito contente. Tá também. muito contente. Também. Viu um passarinho amarelo, como é que eles falam, né? Alguma coisa assim, Você né? quer deixar uma mulher doida? O que Você é? chega em casa muito feliz e não fala pra ela por que você tá, tô assim, meu. Pronto. Aí vou perguntar. Tá muito feliz? Olha que interessante isso, né? Mas vamos lá. Então, a gente observa aqui que é sempre uma paranoia, né? E há sempre uma desculpa que antecede. Você está vestido assim por quê? Está tão feliz por quê? Né? É sempre algo duvidoso, né? Então, porque não é a projeção, né? Calma, a gente vai chegar, Vai chegar lá, né? Vai. Mas é isso mesmo, tá? Você já está antecipando, mas é isso mesmo. A pessoa vive gerando discussões baseadas em suposições. É o tipo de pessoa que costuma usar chantagens emocionais. Se você me amasse, não faria isso. Na prática, é uma pessoa que se faz de vítima e costuma manipular as pessoas emocionalmente. Isso é muito da psique feminina. Não quer dizer que os homens também não façam, porque o homem de psique mais feminina, Também tem essa copia tendência. mais né? as mães, tem essa tendência. Você não gosta mais de mim, você não faz mais isso pra mim, aqui. Você não tá ligando pra Você mim. não liga pra mim. Nossa, vai me deixar sozinho. Vai me Vai me deixar sozinho. Tem que me virar sozinho. Não fez o meu leite Não hoje. me apoiou. Não fez o meu leite hoje. Meu Por que você não fez mais nada assim? Seu líder, Não sei o nome disso não. Vai, esses bebês de borracha aí, vai. Pronto, silicone, não sei. E aí? A pessoa vive se comparando com as outras, achando que ou a parceiro ou parceira se interessa mais por terceiros. Olha, na prática, é uma pessoa que vive se sentindo ameaçado por amigos, colegas e ex-parceiros do atual ou atual companheira. Então, essa pessoa está sempre preocupada. Quem que ligou para você? Onde que você vai? Por que você está vestido desse jeito? Estava pensando Você estava pensando em quem? Por que você está dando risada? Isso. Entendeu? Por que você está feliz? Por que você chegou mais cedo? Por que chegou mais tarde? Por que vai sair mais cedo de casa? Você está entendendo o negócio? É uma perceptoriedade. E hoje você me deixou muito triste. E o problema não está realmente porque a pessoa chegou tarde ou porque estava Não. feliz. Porque a pessoa responde, no caso, Seja a resposta qual aí a for. pessoa continua com outras Isso. ideias. Então não é um problema realmente do comportamento. Chega tarde ou não é. Senão se a pessoa seria objetiva e falar Ou da seja, coisa. tem algo por trás Isso. dessa persecutoriedade. Sim, algo por Né? trás E dessa se você persecutoriedade. conseguir sanar aquilo, aparece uma Qualquer outra, outro motivo. outro motivo. Isso. né? Isso mesmo. Então é o que antecede. Essa questão a gente observa pelo comportamento. O ciúme ele tem um comportamento muito assim singular. A gente percebe que ele tem a questão do ciúme mesmo, né? Vamos lá, o próximo. A pessoa tenta afastar o companheiro da família, amigos e ambientes sociais. Então a gente pode dizer que o ciumento é muito invejoso, você não A acha? gente não quer que a pessoa tenha afeto com outras pessoas. Então, por exemplo, afastar da família por quê? Se é família, não é? Mas aí o invejoso fica se sentindo ofendido. Como que vai ter afeto e amizade com o outro, não só comigo? Quer dizer, não é que a pessoa tenha amor, ela quer estancar o amor que existe nela e no outro. Porque o contrário de amor é desconfiança, é controle e paranoia. Sim. Então ela tira o amor do outro, há algum pretexto, mas ela também está se Boicotando. preterindo desse sentimento. Isso mesmo. Porque ela vai estragar a relação do outro com a família, das coisas boas. Isso. Então essa pessoa não vai ficar contente com ela também. Não. Olha lá. Na prática, a pessoa costuma criar conflitos com pessoas próximas, pode ser parentes, amigos, para diminuir o convívio do parceiro com essas pessoas, para isolar ou a parceira. É sempre uma questão de retirar o parceiro da sociedade.
Vocês notam que ela quer impedir que essa pessoa tenha relacionamentos? Sim. E o pacto. Porque o que acontece é que a pessoa depois, como também tem a questão do ciúme reverso, a pessoa cede e depois fala, não, o único amor da minha vida é você. E aí? Eu vou te provar sim, você está querendo que eu provo. Eu vou abrir mão da minha família. Mas você não usa mais essa roupa desse jeito, esse decote. Mas você faz só dodói comigo. Então cria um tipo de pacto infantil de se isolar numa relação. E a pessoa sem contato com a família, não tem contato com ela, não tem contato com os amigos e se isola. Então existe uma coisa de ciúmes, que é uma intenção de atrofiar um ao outro. É isso E mesmo. os dois se abraçam para morrer afogados. Tem uma questão de uma adoração mútua aí, né? Um pacto mesmo, né? E que leva os dois à alienação. Quando existe uma questão muito séria de doença aí, grave, pode chegar até a questão do homicídio, né? Seja o feminicídio, enfim. No final das contas, você vê que assim, esse é um problema mais profundo de inveja de cada um dos dois, né? Nesse pacto, como está sendo dito. Porque no fundo, todos esses comportamentos vai culminar com o quê? Eles estão destruindo o bem na vida deles. Então é essa parcela que não fica tão claro, evidente, evidente para eles, né? Porque tem uma série de justificativas, mas na prática é isso que acontece. Então é isso que está por trás, né? A intenção maligna, né? Nossa, interessante notar isso, não tinha percebido. Então é um pacto de privação de um bem. A pessoa está cortando o outro e fala assim, cortou? Tudo bem, pode cortar, então corta isso também. E aí Isso, outro corta, cada um corta uma esfera. Começa cortando Até que- as unhas, depois corta os seus dedos, as pernas. E aí vai. A pessoa vive criando histórias na cabeça sobre traições ou segundas intenções, mesmo sem provas. Na prática, vive vasculhando objetos pessoais e ou perseguindo o parceiro em busca de uma prova. Vocês conseguem imaginar uma situação dessa aqui? Não dá para imaginar assim, porque cada um de nós provavelmente já viveu algum tipo de delírio semelhante. Então, se você fizer um exame de consciência, você vai verificar que você acreditou em alguma coisa, em algum momento da sua vida, nos seus relacionamentos, na escola, com os colegas, Sim. que você tinha plena convicção que era aquilo e depois você descobre que não era. Não era real. Então como é que você fala, peraí, se você constata que não é real, mas se não tivesse essa evidência, eu ia continuar acreditando que era. Ou seja, desconfiar dos próprios pensamentos para entender quais são as nossas intenções. Verdade. Quer dizer, não é para desconfiar dos outros, é para Desconfiar desconfiar de si mesmo. de si mesmo, né? Olha, se fizer isso ia ser bom, né? Precaução, né? Então, olha só, né? E a pessoa ciumenta, ela se coloca em situações difíceis e coloca o outro também, encalacra, né? Os dois ficam encalacrados, né? É vamos dizer assim, um boicote que fazem, né, ao relacionamento deles, né? A vida como um todo. Agora vamos à questão, o André já adiantou, o senhor também, né? O que causa o ciúme, né? O que causa o ciúme? Olha lá, o trio das enfermidades, famigerado. Vamos começar? Antônio, o problema fundamental qual que é, Antônio? Inveja. Inveja. O problema é ter inveja, Antônio? Não, então inveja a gente vai ter. Qual que é o problema, André? Olha lá. O problema é o que fazemos com isso, né? A gente põe uma censura, né? Uma barreira nessa, em ver que temos inveja. E aí, a pessoa censura, ela não quer ver que age daquela forma. Consequentemente, ela acaba projetando essa inveja que ela mesma tem nas outras pessoas, né? Então, Aí, só vamos uma explicar, questão né? para explicar Isso. que inveja, embora cada um de nós aqui relute, todo ser humano tem. Isso é uma constatação histórica, religiosa, evangélica, histórica, marxista, hinduísta e etc. Ou seja, a história da humanidade, por guerras e por tudo mais, mostra que o ser humano é invejoso, até pela queda espiritual, né, e o pacto que foi feito. Então vamos considerar, a partir daqui, que mesmo que você ache que não tem inveja, pense na possibilidade.
Porque o problema não é ter inveja, mas é você não perceber a inveja. E não perceber a inveja quer dizer censurar. Uma pessoa que não percebe a inveja que tem é uma pessoa muito censurada, muito alienada. Ou seja, provavelmente essa emoção escondida, que é a censura, vai levar ela a se achar sempre não ciumenta, não raivosa, não isso, não aquilo, e na verdade isso vai tomar conta da vida dela. Ótimo. Agora vamos lá. Se a pessoa não vê nada em si, porque tem inveja, a inveja vem acompanhada da censura, o que ela vai fazer então, André? Qual que é o... Como que Sim, ela vai realmente projetar, né, essas más intenções que ela tem nas outras pessoas, nas coisas, né, porque ela não admite ver em si mesma. Agora, importante, né, a gente está falando aqui do problema básico que todos temos, que é a inveja, mas que o maior problema é a censura. Mas o que é essa inveja? É importante deixar isso bem claro. Explica para nós, André. Então, como que ela se manifesta? Na verdade, assim, primeiro o significado dela, né? Inveja é não ver, né? Só que o que a inveja não quer ver? O que é bom, o que é belo, o que é verdadeiro. Que é então isso, exatamente, isso ela não admite ver nela, nos outros, nas coisas. Isso é inveja. Então, por exemplo... Não é a cobiça que a gente costuma pensar, né? Desejar algo. Por exemplo, no contexto dos relacionamentos, a inveja se manifesta quando a pessoa está atacando o companheiro, criando uma situação de ruptura entre o casal, né, e justificando por que está vivenciando aquilo lá, porque ela está vendo o problema só em quem? No outro. E aí, como já mencionamos, existe um pacto, o outro aceita em certa medida isso, também tem os seus momentos de ciúme, portanto também tem inveja, atrapalha o próprio, né, bem-estar dele E dela, e da outra Você pessoa. quer dizer que a pessoa, muitas vezes, gosta da reação do outro de ter ciúmes, de cobrar e de atacar. Me ataca porque gosta de mim, né? É um pacto, né? Então, a pessoa, se ela não é atacada, Mútuo, ao né? próprio relacionamento. ela acha que o outro está desprezando, que não presta atenção nela. Então, por isso que a gente, no fundo, se ofende com o quê? Com o bem. Com o bom tratamento, se a pessoa é muito afetiva, muito carinhosa. Desconfia, O né? invejoso não aceita. Desconfia. Entende? Tá muito bonzinho Não, o hoje. que é isso? Então, Tá normal. Não tá nem. Então aí começa a bater aqui e gosta. Vamos lá então ao próximo. O que é inveja? André, já que o senhor gosta de falar da inveja, explica para nós. Vamos lá. Não, então, rapidamente, né, vem do latim, invidere, que quer dizer não ver. Mas o que a inveja não quer ver? Tem outro slide? Tem outro? Ó. Olha lá. Ela rejeita, ela não quer ver todas as maravilhas que a vida oferece. Então, o que tem na imagem? A pessoa, por exemplo, está aqui num local tão bonito, Na realidade, agradável, né? E a pessoa faz o quê? fecha Tá os olhos reclamando. Tá reclamando, fecha os olhos para os próprios talentos, para a vida, pra vida. não vive a realidade, fica mergulhada nas Não paranoias, manifesta delírios. seu amor, porque acha que não compensa, vou sair perdendo. Se eu for legal, eu vou perder. Se eu for amável, eu vou perder. Eu vou ser muito fraco. Vou gastar o meu amor. Aí Só- ela já carrega a questão da inversão, né? É, O conceito que a gente inversão. trabalha muito, ou seja, passa a ver o que realmente é bom como algo ruim, Negativo, chato, negativo, e o que realmente faz mal para ela, ela acha Uma que é vantagem. uma Quer vantajoso. dizer que inveja também é sinônimo de inversão. Vamos lá, doutor. E o senhor, como percebe a inveja? Aí, falando desse negócio de relacionamento, né? Então, quando a pessoa começa a se dar bem com o outro, é que começa já a atacar, também. rejeitar, né? Isso também é importante. Às vezes o relacionamento é tão legal que a pessoa fala assim, ah não, perdeu a graça, você não tem mais aquela coisa, aquela emoção, aquele calor, aquele fogo do início. Tá muito ameno, a gente precisa de algo a mais. Eu não encontro mais isso em você. Aí vai buscar em outro. Nunca vai encontrar isso em ninguém. De forma familiar, né, doutor? Sempre a família que tem aquele mais bondoso é mais atacado. O pessoal faz um pacto para destruir o que é mais, que mostra mais afetividade, mais virtude, né? Aí os outros se juntam Pra atacar. pra atacar. Vamos ao próximo. Censura é não ver a inveja, é não querer ouvir a verdade, não querer falar a verdade, não ver a verdade. Quer dizer, é uma anulação, uma rejeição total
a toda forma de consciência que a pessoa possa ter. Então ela não quer ouvir a verdade de ninguém, não quer que ninguém lhe mostre a verdade, e ela também não quer falar a verdade para ninguém. Não quer ouvir a verdade que a consciência Ele dela traz. também dá É sobre isso. ela. Isso mesmo. E aí invés, censura e projeta. É isso aí. Então, se a pessoa não quer a verdade, ela fica nos delírios, que é a mentira, que não existe por si, que são as fantasias. Isso. Estraga relacionamento. Isso por si só é um desgaste energético muito grande, perda muito constante. intenso, né? Que além de todos os problemas de consequências assim que a gente viu, gera todo Uma problema, fadiga, né? uma fadiga orgânica e tudo mais, né? É alguma atitude, né? Que a pessoa tá, ao invés de uma atitude, a pessoa está gastando energia para manter essa questão superficial, dessas histórias, desse enredo. Olha só ali, ó. Quando a pessoa não vê os problemas em si, ela tende a colocar os problemas nos outros. Olha lá. A identificação projetiva, né? Então a pessoa coloca os problemas dela fora, nos outros. Vê o outro como um espelho, né? Isso. Só que ela não tem essa percepção, né? Sim, De que o outro é o percebe. espelho. Ela vê realmente o problema, de repente o outro Sim. tem mesmo aquele problema. Só que a visão dela amplia, ela coloca uma lupa para ver o problema no outro. E para si mesma ela é como se fosse cega, né? Não vê nada de errado em si, só no outro. Então cria-se esse processo neurótico, paranoico, de um relacionamento totalmente conturbado, né? Então a projeção, isso acontece com todos nós, em maior ou menor proporção. Quando estamos apaixonados, a gente vê a pessoa como? Perfeito. Perfeita, amorosa, a voz dela é bonita. Como nós somos, como estamos apaixonados, nós somos perfeitos também. Não é? Ah, É verdade. Só que quando ela começa a conviver com a pessoa e ver a realidade, como a pessoa é, com os defeitos que ela tem, que é humano, aí ela se frustra e quer fazer o quê? mudar a Acabar, pessoa, quer mudar a relacionamento. pessoa, acaba o relacionamento, Aí aquela voz gostosa passa a ser irritante. voz de chacoalha, aquele olhar bonito agora é vesgo. Como você mudou? Como você mudou, você não é mais o mesmo. A pessoa sempre foi assim, É que ela tirou os óculos da inveja e tá vendo a inveja, tá vendo a realidade. realidade. É. Vamos lá, próximo. Aí a questão da paixão, né? Idealização projetiva, ver a solução dos problemas fora. Vocês percebem, né? A gente está sempre colocando ou todas as qualidades no outro, ou todos os problemas. É. Mas de verdade, a pessoa está sempre diante do quê? Na realidade, tem problema, tem coisa boa. Isso. E ela está sempre fora de si, É isso. né? Assim, tirando o indivíduo equilibrado, que é o mais difícil de se Tem uns menos encontrar. equilibrados, outros mais. É. Às vezes nós estamos muito equilibrados. Às vezes, eu não sei quanto tempo faz que você... É, Causa mas- estranhamento, Não, né? Eu estou dormindo. Quando tá dormindo. Mesmo assim sonha, tem uns delírios doidos, né? Não tem mais jeito. Bom, de qualquer maneira é importante perceber esses extremos que a gente vivencia na projeção. Que ou a gente vê só o problema ou vê apenas qualidades. Que é o nosso intuito aqui. Não é dizer, fazer apologia para ninguém ter ciúmes, Não, para não é ninguém isso. ter inveja. Obrigado. Nós temos uma forma de lidar com isso, que é, aceitar ver que é um problema real na nossa vida, na vida de cada um. Só que é um problema real que, se a gente não vê, ele nos devora. Então não é que não é para ter ciúmes, é para ver Vê que que tem. Isso. E O todo mundo problema tem. é não ver O se problema é que não aí vê. ele- Aí É. o que acontece? Se a pessoa não vê, ela acaba se destruindo por causa do ciúme, destrói o relacionamento. ficando refém Isso. da questão. Né? E outra, ela vai achar que o problema dela foi o outro. Então, Faz a manutenção da dessa doença. projeção, da Isso. doença, né? próximo. Identificação invertida. Também acontece. A pessoa vê as qualidades do outro nela e os defeitos dela no outro. Isso é muito comum. Como se não bastasse jogar as coisas de si no outro, ainda pega as Coisas boas do outro, coisas boas do outro pra si. Isso acontece muito com todos em relação ao Criador, em relação a Deus. Olha. E foi isso que a humanidade fez com Cristo. Viu em Cristo, porque era a luz que mostrava toda a nossa pequenez, nossa tacanhez, nossa corrupção, viu o problema dele, de corrupção dele. Vem corromper o nosso sistema? Não. Ele que tem que ser eliminado. E não os defeitos que ele mostrava em nós. Até hoje a gente faz isso. Verdade. Vamos ao próximo. Quanto maior a projeção, maior o quê? Os delírios. Os delírios. Então, por exemplo, uma peça de teatro, a gente até falou dela ontem, né? O Bentinho, que é o Dom Casmurro, e o Otelo, né? Por exemplo.
os dois, por causa do ciúme, cometeram loucuras na vida deles, né? Por exemplo, Otelo matou a Desdémona, esganada, e ele foi induzido àquilo, foi persuadido pelo Iago, né? Mas o que acontece? O Otelo não percebia as próprias maldades dele, por isso que ele caiu na conversinha fiada de quem? Do Iago. E ele não via as qualidades, só quando apaixonado, né? Mas ao primeiro momento que ele viu alguma coisa errada, que ele interpretou que estava errado, então ele justificou que podia matar a mulher. Olha que loucura. Já o Dom Casmurro, por exemplo, o que ele fez? Ele criou também um ciúme na cabeça dele, acreditando que a Capitu o havia traído. E aí, mais uma vez, ele cria uma situação tal que a mulher acaba não suportando e rompe o relacionamento. Cada um vai ver sua vida, até que ele acaba tornando-se um velho, sozinho. Estraga a vida. Estragou a vida. A mulher morreu, acho que se não me engano, no Egito, né? Isso aí faz parte de um romance do Machado de Assis, o primeiro Otelo de Shakespeare. Então os dois, essas duas personagens têm algo em comum, que é o quê? O ciúme. E eu vou escrever, Antônio. Isso, o Adorino agora vai ser um escritor de peça teatral, Você vai ver o negócio. inspirador. Eu vou escrever. E sabe quem é que? Eu vou fazer a Divina Tragédia. Bom, Sabe isso. quem vai estar lá? Que o Virgílio, né, quando foi o Dante escreveu a Divina Comédia, ele foi recepcionado por Virgílio. Então, eu vou fazer essa turma aí que morreu, seja o... Como é o nome dele? O Otelo e o Casmurro, quem vai receber lá vai ser o Sócrates. Ah, legal. Porque ele faz a pessoa pensar. Vai fazer uma dialética. Isso. Boa. Eu acho. Gostaram? Vai ficar bom, né? Vai ficar bom. Criativo Vai. e pertinente e genial. Então, a Divina Tragédia. Aí eu vou escrever, já está na minha cabeça. Eu já coloquei esses três para conversar essa noite todinha. Você sabe que eu tinha muita esperança em você faz muitos anos. Então vai acontecer. Eu tive muita paciência. Agora eu tô vendo Dá certo. Até que fiz Vai dar certo. Esse menino. Vai dar certo, você vai ver. Vai estar aqui na minha cabeça o negócio. Eu já vi eles conversando, Porque Antônio. isso é arte. Tem que fazer. Sim. Não é? Porque as pessoas que não leem, elas não têm essa oportunidade lúdica de conscientização. Aí você escrevendo isso para fazer uma peça, fazer texto, fazer leitura, usa essas... Nosso amigo Jeff vai amar. Ele disse que vai escrever, né? Vamos ver. Mas a inspiração bateu forte. Não, Mateus, eu falei pra ele. Eu falei, Jeff, nosso amigo, é o Jefferson, ele é o dono da Arca, né? Ele é o dono da Arca, que é o Teatro Arca aqui de Osasco. Esse cara é sensacional, pessoal, é um artista maravilhoso. E então eu falei pra ele, cara, faz o monólogo do Otelo. Ele falou, é muito bom. Eu pensei, não, na verdade faz o diálogo do Otelo com o Dom Casmurro. Eu falei, nossa, melhor ainda. Aí eu vim pra casa, eu pensei, nada disso, tem que fazer um romance com o Sócrates conversando com o Otelo e com o Casmurro. Acabou. E fazendo eles conversarem, eles vão falando o que estava acontecendo, por que fizeram aquilo. Vai ficar bom. Vocês já entenderam. Eu estou registrando aqui. Vai ficar bom. Vamos lá. Então, de certa forma, a projeção causa o que na gente? Olha lá, desemprego, doença, separação. Todos nós podemos viver isso daí e de alguma forma pode parar para perceber que quando a gente entra em maus lençóis, como dizem, dá isso aqui mesmo. Então é importante essas fotos aí a gente entender que a gente está falando que por trás dos ciúmes tem a inveja. E olha onde chega. E o que é a inveja que a gente explicou Não aqui? vê. A gente vai ver, ela está inconscientizada, a pessoa não percebe que essa é a raiz. Mas pelas consequências a gente vê como a pessoa atacou a saúde, atacou os relacionamentos, atacou até a sobrevivência. A família, né? Os No caso amigos. do Hitler, que tinha muita inveja dos judeus, porque os judeus, o Hitler não conhecia um método de fazer a economia melhorar, mas ele tinha um método de manipular as pessoas para tomar o dinheiro dos judeus e usou o sistema deles para fazer dinheiro, através da guerra, mas destruindo o povo judeu. Quer dizer, se fosse uma coisa boa, por exemplo, se tem judeu que é muito malandro e tal, no caso, se fosse o caso, era só corrigir aquilo. Mas não, ele tinha raiva, porque ele não queria produzir de uma forma honesta. E ele usou da retórica paranoica e ciumenta para atacar um povo. E atacou não só o povo judeu, né, mas outras correntes, né? E com isso destruiu o próprio país, porque
ele provocou o povo deles com sofrimento econômico, Sim. pós-guerra, que sacrificou muito. Muito bem. Vamos lá, próximo slide, por favor. Como lidar com isso? A gente falou dos problemas, agora é importante saber como é que lida com a Aí que é a situação. parte mais interessante agora, né? Porque todo mundo se viu aqui de alguma forma, sim ou não? Opa, tô até suando Sim. aqui, pô. Quem já não viveu suas paixões e seus ciúmes, né? A hora que tocou o telefone, o Pensei Valdemir isso. teve uma crise de ciúme aqui, quase que bate o microfone. Pensei, será que alguém tá ligando pra alguém lá? Como Como assim? Vamos lá. Por meio da técnica da interiorização, que consiste em usar a realidade externa como espelho, para entender mais claramente o que existe no interior de cada um de nós, que são os sentimentos, pensamentos, consciência, intuição e emoções. Vamos explicar melhor isso daí. A psicanálise tem a proposta de ajudar a pessoa a se interiorizar. Volta lá, por favor. Isso, ajudar a pessoa a se interiorizar. Então, por exemplo, o cliente, paciente, enfim, de acordo com o contexto, né, a pessoa leva a situação que está vivendo para o terapeuta e ele narra a história que naquele momento está lhe afetando. E o terapeuta vai ajudar a pessoa a perceber que o que ela está falando do outro está espelhando algo que é dela, do interior dela. Só que ela não vê isso em si, ela vê com muita propriedade no outro. E quanto mais ela critica o outro e ela cresce com a raiva dentro de si, com a emoção, o que acontece? Mais ela fica fora de si, mais ela fica transtornada. Então o terapeuta, qual que é o papel dele? Ajudar a pessoa a perceber que o que ela está falando do outro, na verdade está em si. E quando a pessoa tem coragem para se ver, ela começa a se acalmar. E automaticamente, até o relacionamento, não é que ele vai melhorar, ele vai ser o que é. Mas vai ser lidado de uma forma Racional, afetiva, competente. isso, Isso. e não transtornada Isso. emocionalmente, como muitas vezes é o que acontece, né? Então vamos lá, próximo. O senhor pode ler? Quer ler com o André? Acho que seria legal fazer um duo, um vai ser o vermelhinho, outro vai ser o preto. Quem que vai ser o vermelhinho? Conversa. Então você, E vai. eu sou azulzinho. Pronto. Meu marido me trai. Falou a cliente JP. Como assim? Perguntei. Estou desconfiado que ele sai com sua secretária. Por que começou com essa desconfiança? A secretária dele ou ele deram a entender que tem um caso? Não, tanto assim que ela é bem mais velha que ele e só tem interesse pelo seu trabalho e família. Nesse caso, está fazendo tudo o que pode para estabelecer uma negativa sobre ele? Será que aí não entra a questão da inveja? Então a pessoa já está desconfiada, né? Por exemplo, dá a entender aqui que o marido não tem relação com essa mulher, a mulher é bem mais velha que ele, e mesmo assim a esposa está ruminando a ideia de que talvez o marido tenha um caso com essa secretária que é muito mais idosa que ele. E olha só, ela chega à conclusão que talvez isso que ela está ruminando, pensando, pode ser realmente o quê? Uma inveja. Agora é importante ver o diálogo como foi travado, né? Com um analista bem treinado e tudo mais, porque é nesse diálogo que você vai vendo a incoerência da sua narrativa, do que você está trazendo, porque ele pergunta, olha, eles deram a entender em algum momento, deixaram transparecer? Não, quer dizer, então, né, e a pessoa é bem mais velha, são coisas que não batem, né? Então é uma incoerência, né? Mas mostra que ela tem uma desconfiança do afeto em relação a ele, porque ele não dá motivo e ela fica desconfiada do afeto que ele tem por ela, com o trabalho dele, e da secretária pelo trabalho dela e por ele, e aí ela começa a querer corromper esse afeto, colocando a malícia dela na relação que não existe. Inventando uma ideia, né? E o terapeuta, o analista, né, mostrou para ela, né, começou a entrar mais na realidade, né? Tem certeza isso? Ela já começa a desconfiar, peraí, isso que realmente, né? O contrário também é verdade. Muitas vezes a pessoa está numa relação promíscua, uma pessoa que não é leal, que é mascarada, e as pessoas falam, mas essa pessoa é muito bandida, essa pessoa você não é muito bom, não é? Falam isso, não é verdade. É o chá da pessoa. Tem até uma brincadeira num programa, acho que da Praça Nossa, alguma coisa assim.
o pessoal faz umas piadas até interessantes, né? Fala que brasileiro é muito bonzinho, essas coisas assim. Mas é fazer uma ironia para essa coisa da alienação, que também acontece quando a pessoa não vê algo também que é Isso. de corromper a relação. Vamos ver outro exemplo. Portanto, vale ressaltar que o maior problema do ser humano não é ter problemas, mas é o fato de não querer vê-los. Desde o nascimento até o final da vida terrena, temos de nos defrontar diariamente com centenas de dificuldades que poderão ou não ser trabalhadas, se for ou não aceita a sua consciência. Então, a gente está aqui numa condição que é ter consciência. Então, a consciência não é o problema. Na verdade, o problema é a censura que fazemos à consciência. A solução é a consciência. A solução é a consciência. Se a pessoa aceita a consciência, ela vai se acalmar e vai lidar com as questões da vida de forma serena, de forma razoável, com sabedoria. E quando não aceita, como que a pessoa lida com as coisas, doutora Vinícius? Vai adoecendo. Vai somatizar. Somatiza. E o próprio desemprego, o fim do relacionamento, é uma forma de somatização. Ela transformou a doença psíquica dela numa problemática social, orgânica, física. E social. Você fala que a inveja ela vai censurando, vai criando, vai invertendo, dando conceitos, e aí vai vivendo, né, aquela ideia para meio que tentar virar uma realidade. Né? A nossa ideia aqui é isso, nos tornarmos aqui todos invejosos conscientes. Não é para deixar de ser invejoso. Não, a gente não vai deixar de ser. É uma presunção. É uma presunção. Porque a gente não deixa de ser, porém que se você conscientiza, a inveja não te domina mais. Você não vai te colocar em frias, né? Nem fisicamente, né? Organicamente, nem socialmente. Porque a sociedade, o maior mal da sociedade, realmente, como o doutor Pedro fala muito, não é o mal, nem a doença, mas é o bem. Então, por que é o bem? Por causa da nossa inveja. O bem deveria ser a nossa solução, a consciência. Mas como nós temos inveja e somos filhos dessa inveja, o tratamento para superar a inveja é ver que tem a inveja. Então, primeiro grande passo. Né? É importante também a gente ter em mente o seguinte: nós estamos mergulhados no bem. Tudo que existe é bom, belo e verdadeiro por si, porque é a criação de Deus. E todo esse mal-estar, seja da inveja, seja do desemprego, seja da doença, revela que algo bom está sendo agredido. Isso, rejeitado. Rejeitado. A angústia, a depressão, a ansiedade, crise de pânico, medo, entre outras questões que são presentes na nossa vida, é só o quê? Um espelho que revela que nós estamos atacando algo bom na nossa vida. Seja o relacionamento, seja a profissão, seja a saúde. Então, nesse sentido, é muito importante ver que a inveja, ela provoca essa situação. E como que ela se manifesta? De várias formas, atacando o bem, atacando o companheiro, atacando o trabalho, atacando a relação com Deus, atacando os amigos, atacando os pais, atacando a casa que tem, atacando as oportunidades, atacando tudo. Então, hoje a gente trouxe uma faceta da inveja, através do ciúme, que inclusive se manifesta de várias formas, desde as sutis até as mais acaloradas. Boa palavra, né? Vamos lá, obrigado. O doutor tá aí, Faltam 7 minutos. tá ótimo. Psicoterapizar não é basicamente resolver problemas, mas conscientizá-los, para que se possa trabalhar com eles. O que acontece é que o ser humano quer resolver seus conflitos milagrosamente, sem ter que conhecê-los, como aliás sempre vem acontecendo em todos os setores do gênero humano. Isso é o que acontece, a gente não quer lidar com um problema, a gente quer uma solução mágica, simples assim. Um passe de mágica já resolve tudo, só que assim, pode até resolver naquele momento, mas depois vem um outro problema maior e mais contundente, porque não foi tratada a causa. O problema não vem de fora. Está dentro, é anterior. Fala da ansiedade, né, mal do século, que é isso. A pessoa quer acelerar tudo e sentir nada. Não vive a realidade, né? Vamos lá, o próximo eu acho que está chegando ao fim. Então, para refletir, ao longo desta palestra, você se identificou com alguma atitude ciumenta? Eu não. Eu acho que, de alguma forma, que é isso? a gente tem que se ver aqui. Os outros, Os outros, né? O que você precisa fazer a partir desta palestra para viver relações afetivas mais saudáveis e equilibradas?
Olha, essa é uma boa pergunta. Vamos ficar com essa pergunta, né? Sim, o que eu preciso fazer, né? Não esquecer. E é bom a gente perceber isso, porque assim, a visão do mal é um bem. Então, é como limpar uma casa suja. De imediato a gente vê a casa suja, a gente fala, fica incomodado, nossa, vai dar tanto trabalho arrumar isso. Mas depois que a gente limpa, como é que a gente se sente? Também. Então, a casa limpa representa o nosso interior. Quando a gente começa a limpar a nossa sujeira interior, vê a nossa bagunça, a nossa confusão, as nossas intrigas, as nossas mazelas, os maus pensamentos, os maus sentimentos, a gente tem a oportunidade de jogar isso fora, de conter isso e deixar esse interior bonito para que a gente possa levar isso ao mundo, né? Algo que seja realmente útil para as pessoas e para nós mesmos nos sentirmos melhor no mundo, né? Aguentar ficar no bem. Isso. Esse é o desafio. Aliás, é interessante a gente ressaltar isso, que o nosso maior medo não é do mal propriamente, mas do ficar no bem. Ficar no equilíbrio, ficar na paz. Isso. Na realidade, né? Que a realidade é boa. Então, é muito importante a gente ver isso no nosso interior, né?